Eu matei um homem com palavras que nunca disse em voz alta, e o tabuleiro de xadrez foi a minha arma silenciosa. Em 1972, enquanto o mundo via gênio contra gênio em Reykjavik, eu, em Lisboa, teci uma teia de ódio que faria Bob Fischer questionar a sanidade que ele tanto prezava. A vingança não é um checkmate limpo, é um veneno lento que corrói a alma, e eu servi na taça da primeira partida que mudou tudo, para ele, e para mim. O cheiro de sal do Tejo misturava-se ao aroma acre do café requentado na minha mesa de trabalho, no terceiro andar do Jornal Diário de Notícias. Era julho de 1972, e Lisboa fervilhava com o calor úmido que nos faz suar não só o corpo, mas as memórias que teimam em não secar. Eu era João Mendes, 32 anos, repórter desiludido com os escândalos políticos de Salazar ainda e quando nas ruas, mas obcecado por um jogo que parecia puro, o xadrez. Puro. Que ilusão tola! O xadrez era o espelho da minha ruína, um tabuleiro onde meu pai havia apostado tudo e perdido a vida. Lembro-me como se fosse ontem, o outono de 1956, eu com 8 anos, sentado no colo do meu pai no café à brasileira, no Chiado. Ele era António Mendes, um comerciante de vinhos modestos, mas com a alma de um grande mestre. Vê, Joãozinho, dizia ele, movendo um peão de marfim gasto sobre o tabuleiro improvisado com um guardanapo. Cada lance é uma escolha. Avanças, e o rei inimigo treme, hesitas, e és devorado. Seus olhos castanhos brilhavam como o douro ao pôr do sol, e eu bebia aquelas lições como o vinho que ele tanto amava. Mas o xadrez não era só jogo para ele, era vício. Apostas em torneios amadores, noites em claro analisando partidas de Capablanca e Alequim, dívidas que se acumulavam como peças caídas. Tudo mudou com Bob Fischer. Eu tinha 16 anos quando o americano irrompeu no mundo do xadrez como um furacão yankee, destruindo soviéticos e europeus com uma arrogância que cheirava a dólares e superioridade. Meu pai, fiel ao romantismo dos mestres antigos, via nele o diabo encarnado. Aquele rapaz joga como se o tabuleiro fosse uma conquista, resmungava ele, fumando o seu camelos contrabandeado. Em 1962, durante o torneio de Estocolmo, Fischer acusou os russos de conspiração, eles tramam contra mim. E meu pai, em fúria, apostou uma fortuna na derrota do americano contra Petrosian. Perdeu tudo. As adegas de vinho foram hipotecadas, a casa no bairro Alto vendida a preço de saldo. É o fim, João, murmurou ele uma noite, os olhos vazios como um rei sem defesas. Eu o encontrei pendurado na adega, o corpo balançando como um peão enforcado, uma carta amassada na mão. Perdi o jogo da vida por causa daquele monstro americano. Tinha 27 anos. Eu enterrei-o sob o céu chuvoso de Lisboa, jurando ódio eterno a Fischer. Não era só dinheiro, era a luz que ele apagou na nossa família. Minha mãe, consumida pela vergonha, fugiu para o Porto com a minha irmã mais nova, deixando-me sozinho com o tabuleiro e o rancor. Estudei Direito na Universidade de Lisboa, mas o xadrez me chamava como uma amante vingativa. Tornei-me um jogador medíocre nos clubes do Rossio, mas um repórter astuto no jornal, cobrindo eventos culturais para mascarar minha obsessão. Anos se passaram, e Fischer cresceu como uma lenda tóxica. Seus caprichos, recusar jogar contra mulheres, reclamar de luzes e câmaras, ecoavam nas páginas dos jornais que eu lia vorazmente. Em 1970, quando ele massacrou os soviéticos no Interjornal de Palma de Maiorca, eu sentia o estômago revirar. Ele é um deus, diziam os colegas no café. Um deus que destrói, respondia eu em silêncio. Então veio o anúncio, o desafio pelo título mundial contra Boris Spassky, o campeão soviético, em Reykjavik, Islândia. O mundo parou. Guerra fria no tabuleiro, o Ocidente contra o Leste, Fischer como arma americana. Para mim, era a oportunidade. Não de jogar, eu não era páreo, mas de quebrar o homem que quebrara o meu mundo. Comecei a planejar em segredo. Escrevi cartas anônimas para Fischer, enviadas via correio diplomático americano em Lisboa. Você rouba almas com seus lances, americano. O tabuleiro vai se voltar contra você. Nada pessoal, só sementes de dúvida. Mas eu queria mais. Queria estar lá, invisível, sussurrando veneno em seu ouvido. Como repórter, pedi ao editor para cobrir o evento. Xadrez. Em Portugal, quem liga, riu ele. Mas o hype era global, o match seria transmitido por rádio, e Lisboa pulsava com apostas nos bares do Cais do Sodré.
Vai, Mendes. Manda crónicas que vendam jornais. Embarquei num voo para Reykjavik via Londres, o coração martelando como um relógio de torre. A Islândia era um contraste brutal com o calor lisboeta, ventos gelados, céus cinzentos que pareciam refletir a frieza no meu peito. Instalei-me num hotel modesto perto do pavilhão Laugardales, onde o match aconteceria. Os americanos lotavam os bares, bebendo whisky e bradando Bobby. Bobby, enquanto os soviéticos, mais discretos, murmuravam sobre o traidor Spassky. Eu era o intruso, o português solitário com um caderno e um plano. No dia 11 de julho, a primeira partida. O ar no pavilhão cheirava a tensão, como antes de uma tourada em Moiselle. Spassky, elegante com seu terno cinza, sentou-se primeiro. Fischer atrasou, capricho, claro. Quando entrou, magro e intenso, olhos como lâminas, eu o odiei mais. Ele era o culpado, o rei que derrubara o meu. A partida começou, D4NF62. C4 e 6-3. NC3BB4, a defesa ninzo-índia, sólida como as muralhas de Lisboa. Eu assistia da galeria, o suor escorrendo apesar do frio, imaginando cada lance como um golpe no meu pai. Spassky avançava com paciência eslava, Fischer contra-atacava com fúria americana. O mundo prendia a respiração. E então, o erro, 29, BXH2. Um lance impulsivo, ganancioso. Spassky viu a armadilha e contra-atacou. Checkmate em poucas jogadas. Fischer saiu furioso, batendo a porta. Eu sorri pela primeira vez em anos. Mas isso era só o começo. A minha vingança não acabaria com uma derrota, ela se infiltraria na mente dele, como o fado na alma portuguesa, inevitável, corrosiva. Naquela noite, no meu quarto de hotel, escrevi a primeira crónica para o jornal. Fischer, o prodígio americano, tropeçou na própria arrogância. Será que o tabuleiro perdoa os que devoram os fracos? Enviada por Telex, ela rodaria nas ruas de Lisboa ao amanhecer. Mas o verdadeiro veneno era privado. Escrevi uma carta para Fischer, anônima, deixada na sua suíte. Você pegou o bispo como pegou a vida do meu pai. Agora, sinta o peso da coroa que não merece. Sem assinatura, só um desenho de um peão enforcado. Ele a leria, e a dúvida plantada germinaria. Eu era o fantasma no tabuleiro, e o jogo mal começara. Os dias seguintes foram um turbilhão. Reykjavik fervia com repórteres, italianos gritando, ingleses anotando, americanos celebrando apesar da derrota. Eu me misturava, colhendo fofocas. Fischer reclamava das câmaras, exigia salas vazias, acusava conspirações. Ele está louco, sussurrava um assessor soviético. Não louco, respondia em inglês rouco. Só humano, e os humanos quebram. Voltei a Lisboa por uma semana, para recarregar. O Tejo me acalmava, suas águas turvas carregando os pecados da cidade. Visitei o túmulo do pai no cemitério dos prazeres, flores murchas no mármore. Pai, ele perdeu o primeiro. Mas eu vou garantir que perca tudo. Em casa, no meu apartamento apertado no Alfama, revirei velhos tabuleiros, analisando as partidas de Fischer. Encontrei fraquezas, sua paranoia, sua necessidade de controle. O próximo passo seria explorá-las. De volta à Islândia, o match recomeçava. Fischer forçou o jogo 3 num quarto adjacente, longe das câmaras, vitória dele, mas a custo da sanidade coletiva. Spassky, o gentil gigante, parecia abalado. Eu via o reflexo do meu pai nele, o campeão defendendo o trono contra o bárbaro. Minhas cartas continuavam, o bispo que você tomou era inocente. Como o meu pai. Ele as recebia, eu sabia, pelos olhares nervosos dos seus segundos. A imprensa especulava sobre fantasmas no match. Eu ria sozinho, bebendo gin tônico no hotel. A vingança era doce, mas solitária. Noites em claro, sonhando com o enforcado, acordando suado. Estava eu a tornar-me como ele? Não. Eu era justiça, o peão que se ergue contra o rei. Lisboa me chamava de volta como uma amante ciumenta, e eu cedi após o jogo 6, onde Fischer empatou e o equilíbrio teimava em se manter. O voo sobre o Atlântico era um limbo, o ronco dos motores e quando os meus pensamentos fragmentados. Na aterragem em Portela,
O ar quente do estio português me envolveu como um abraço sufocante. Corri para o jornal, onde o editor me esperava com uma pilha de telegramas. Mendes, as tuas crônicas estão a vender como pastéis de nata. Continua a picar o americano. Eu assenti, mas o meu coração batia por outro ritmo, o da vingança que se enraizava mais fundo. Em casa, no labirinto de ruas do Alfama, onde o fado se ouvia de janelas abertas, mergulhei nos arquivos. Meu pai deixara caixas de recortes, torneios dos anos 50, fotos amareladas de jogadores com charutos e olhares astutos. Encontrei uma carta dele para um amigo em Nova York, datada de 1961. O rapaz Fischer é um prodígio, mas perigoso. Aposta contra ele, ou ele te arruína. Ironia cruel. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada, tracei o plano completo. Não bastava cartas, precisava de infiltração. Conhecia um contacto no consulado americano, Manuel, um diplomata bêbado que devia favores de noites no bairro Alto. Preciso de acesso aos papéis de Fischer, disse-lhe ao telefone, voz baixa como confissão num confessionário. Manuel riu. Estás louco, João? É guerra fria, homem. Mas o vinho português amolece vontades, e 2 dias depois, num café discreto em Belém, ele deslizou um envelope. Dentro, relatórios. Fischer sofria de insônias, paranoia com envenenamento, ódios irracionais contra judeus e soviéticos, ele próprio judeu, que ironia. Usa com cuidado, avisou Manuel. Eu usei. As próximas cartas foram personalizadas, o teu medo do veneno é justicado. O meu pai bebeu vinho envenenado pela tua sombra. Enviadas para Reykjavik via correio confidencial, elas chegariam como sussurros do inferno. Enquanto isso, o Metz prosseguia via rádio. Lisboa vibrava, nós elétricos que rangiam pelas 7 colinas, nos mercados de peixe do Ribatejo, apostas fervilhavam. Fischer leva, gritavam os yancófilos. Spassky é o rei, contrapunham os saudosistas do Império. Eu escrevia colunas inflamadas, Fischer joga não por arte, mas por dominação. O xadrez morre nas mãos de tiranos. O editor aplaudia, os leitores debatiam nas cartas ao diretor. Mas o verdadeiro teatro era interno. Sonhos me assaltavam, o pai no tabuleiro, peões como vinhos derramados, Fischer rindo enquanto o enforcava. Acordava gritando, o vizinho batendo na parede com cala-te, Mendes. A solidão era o preço, a loucura, o risco. Decidi aprofundar a teia. Contactei uma prima distante em Reykjavik, Ana, casada com um pescador islandês, que eu conhecera em visitas de infância. Preciso que entregues algo pessoal, pedi por carta. Ela, curiosa, aceitou. Enviei um relicário antigo, de prata lisboeta, com uma foto minúscula do meu pai e uma nota, o fantasma que te persegue é real. Ele perdeu por tua causa, tu perderás pela dele. Ana o deixaria na porta do quarto de Fischer, sem perguntas. Dias depois, o telex do hotel confirmou, objeto recebido. Convidados agitados. Eu imaginei os olhos dele, dilatados de terror, questionando cada sombra. O jogo 11 veio como um soco. Spassky venceu, mas Fischer parecia espectral nas fotos que chegavam por barco, olheiras profundas, mãos trêmulas. A imprensa falava de crise nervosa. Eu sorria no meu apartamento, acendendo uma vela pelo pai. Mas o veneno corroía também a mim. Minha mãe ligou do Porto, voz fraca, João, ouvi falar das tuas crônicas. Para com isso. O ódio mata devagar. Mãe, já matou, respondi, e desliguei. Ela não entendia, ninguém entendia. O xadrez era o nosso sangue português, paixão, tragédia, fado inevitável. Voltei a Reykjavik para o clímax médio do Metz, o ar agora carregado de neve prematura. O pavilhão Laugardals era um caldeirão, bandeiras americanas e soviéticas tremulando, repórteres como abutres. Sentei-me na primeira fila, disfarçado de observador neutro. Fischer entrou, mais magro, olhos saltando de canto em canto. Nossos olhares cruzaram por um segundo, ou foi ilusão? O jogo começou, siciliana, Fischer como preto, agressivo. Mas errou de novo, um bispo exposto como coração nu. Spassky empatou, mas o dano estava feito. Na saída, ouvi Fischer murmurar para o seu segundo, alguém me persegue. Fantasmas.
Meu coração acelerou. O plano funcionava. Naquela noite, no bar do hotel, embriaguei-me com aquavit islandês, misturado a memórias. Pensei na minha irmã, agora casada em Coimbra, que me evitava por loucura herdada. Pensei em Ana, a prima, que me escrevera, entregue, mas ele gritou como lobo ferido. A vingança era vitoriosa, mas vazia. O que ganhava eu, quebrando um homem que nem me conhecia? O tabuleiro não perdoa dúvidas, e a minha crescia como erva daninha. Ainda assim, prossegui. A próxima carta seria a fatídica, no jogo 21, render-te-ás. Como o meu pai se rendeu à corda. Lisboa me recebeu de novo com chuvas de outono, o Tejo inchado de segredos. No jornal, promoções, Mendes, és o rei das cronicas. Mas o rei era Fischer, e eu o derrubaria. Escrevi para Manuel, mais documentos, mais fraquezas. Ele hesitou, estás a brincar com fogo, João. O fogo já me queimou, repliquei. Os relatórios chegaram, Fischer recusava comida, via espiões em toda parte. Perfeito. O Metz inclinava-se para ele, vitórias em 13, 15, mas o custo era a alma. Eu via nas fotos, o gênio desmoronando, como o Império Português em ruínas. Uma noite, no café onde o pai me ensinara, um estranho se aproximou. Alto, com sotaque russo, você é Mendes. Spassky lê suas colunas. Diz que você vê o que ninguém vê. Congelei. Era um emissário. Diga ao campeão que o tabuleiro é maior que nações, respondi. Ele sorriu e partiu. Agora, dois lados me notavam. O risco duplicava, mas a excitação também. A vingança não era mais só minha, era um fado global, cantado em Reykjavik. O inverno islandês invadia os meus sonhos, mesmo em Lisboa, onde o Natal se aproximava com luzes piscando no rocio como lances falsos num fim de jogo. Era dezembro de 1972, e o Metz entrava na sua fase final, um duelo de titãs exaustos. Eu lia os telegramas febrilmente, Fischer vencia, Spassky desmoronava, 10.5 ou 8.5 para o americano. Mas eu sabia a verdade, o campeão soviético lutava não só contra lances, mas contra a pressão de um império, Fischer, contra demónios internos que eu alimentava. As minhas cartas haviam se tornado rotina, semanais, venenosas, sempre com toques pessoais, uma gota de vinho tinto na envelope, simbolizando o sangue do meu pai. No jornal, a febre do xadrez contaminava tudo. Edição especial, Fischer, o novo rei. Eu contribuía com subtilezas, o prodígio americano joga com o fogo da loucura. Será eterno, ou queima-se a si mesmo? Leitores respondiam em fúria, uns me idolatravam como profeta, outros me chamavam traidor por atacar o herói ocidental. Num debate no Café Martim da Arcada, um grupo de estudantes me confrontou, Mendes, és comunista disfarçado. Ri, amargo. Sou português, e isso basta para odiar tiranos. Mas o ódio corroía. Visitei minha mãe no Porto, trem de Santa Apolónia a Campanhã, 6 horas de reflexão forçada. Ela me recebeu na casa simples, cheiro de bacalhau assado. João, os teus olhos estão vazios como os do teu pai. Contei-lhe tudo, o plano, as cartas, a obsessão. Ela chorou, mãos trêmulas no rosário. Vingança é prisão, filho. Deixa o morto descansar. Abracei-a, mas parti ao amanhecer, o coração mais pesado. No regresso, parei em Coimbra para ver a irmã, Maria. Ela, com o marido professor, tinha um filho de 3 anos que brincava com blocos como peões. Tio João, ensina xadrez, pediu o miúdo. Recusei, voz rouca, é um jogo perigoso, pequeno. De volta ao trabalho, o clímax se aproximava. O jogo 20 empatado, o 21, decisivo. Fischer liderava por 11.5 a 10.5, uma vitória e o título era seu. Eu voei para Reykjavik pela última vez, o céu escuro como o meu humor. O pavilhão estava lotado, ar carregado de expectativa. Spassky, pálido mas resoluto, abriu com 1-4. Fischer respondeu com a Caro-Kann, defensiva. Eu assistia, unhas cravadas nas palmas. Cada lance era uma batalha, o bispo de Spassky pressionando, o cavalo de Fischer contra-atacando. No 40º movimento, adiamento.
O mundo esperava o dia seguinte. Naquela noite, executei o golpe final. Manuel arranjara acesso, um porteiro subornado. Escondi-me nos corredores do hotel de Fischer, esperando. À 1 da manhã, ele saiu para fumar, robe solto, olhos assombrados. Aproximei-me, sombra entre sombras. Bobby, sussurrei em inglês. Ele virou-se, pânico no rosto. Quem é você? Entreguei o último presente, o tabuleiro do meu pai, peças de marfim, com uma nota, jogo 41 como ele jogou a vida. Render-se. Ele pegou, mãos tremendo, e fugiu para o quarto. Eu voltei ao meu, eufórico e nauseado. Tinha tocado o monstro. Ao amanhecer, o recomeço. Spassky, descansado, pressionou. Fischer, distraído, errou no 56º lance, uma rainha exposta. Checkmate em 40 movimentos totais. Não, ele resignou-se em jogar, o segundo mais rápido da história. O pavilhão explodiu, aplausos soviéticos, silêncio americano. Spassky reteve o título por pouco, mas o mundo coroava Fischer moralmente. Eu via o caos, Fischer gritando conspiração, exigindo recontagem. Fantasmas. Alguém sabotou, bradava. Os jornais, Fischer colapsa no cheque final. Voltei a Lisboa um homem quebrado. O plano funcionara, ele perdera o momento, a sanidade abalada. Mas o preço? Insônias eternas, o fantasma do pai agora meu companheiro. Escrevi a crónica final, o xadrez não é de reis, mas de almas. Fischer aprendeu isso da pior forma. O editor publicou, e o escândalo veio, rumores de sabotagem portuguesa. Manuel me avisou, FBI pergunta por ti. Fugir? Não. Enfrentei, num interrogatório no consulado, apenas um repórter apaixonado. Riram, mas o dossiê cresceu. Meses depois, em 1973, Fischer desapareceu, recusando defender o título. O mundo o chamou louco. Eu sabia, era vingança cumprida. Mas em noites de fado no Alfama, chorava pelo pai, e por mim. O tabuleiro guardado, poeira acumulada. A vida seguia, mas o checkmate ecoava. Não, espera. A história não acabava aí. O rancor renascia. Anos mais tarde, em 1978, Fischer emergiu das sombras, treinando em segredo. Rumores, ele viria a Portugal para um exhibition. Meu sangue gelou. A teia recomeçava. Os anos 70 em Lisboa eram um turbilhão de revoluções e ressacas. A Revolução dos Cravos em 74 derrubara o regime, e as ruas cheiravam a liberdade misturada a caos, tanques no terreiro do Paço, fado revolucionário nos bares. Eu, aos 36, via-me como um sobrevivente, o repórter que previra a loucura de Fischer agora cobria a descolonização, Angola sangrando nas manchetes. Mas o xadrez nunca me largava. O tabuleiro do pai, guardado no armário, sussurrava à noite, não acabou, João. O rei fugiu, mas volta. Em 1975, uma carta chegou, selo americano, caligrafia trêmula. Mendes, sei quem és. O fantasma era tu. Encontra-me em Nova York, ou conto tudo. Assinatura, BF. Meu estômago revirou. Como? Manuel jurara sigilo. Mas o medo misturava-se à curiosidade mórbida. Ignorei, queimando o papel no fogão a gás. No entanto, o veneno reinfetava. Sonhos, Fischer no meu quarto, movendo peças sobre o corpo do pai. Acordava suado, o Tejo lá fora indiferente. O match de 72 tornara-me semi-famoso em círculos enxadrísticos. Clubes do Chiado me convidavam para palestras, a sombra portuguesa em Reykjavik. Eu contava a versão editada, intuição jornalística, não vingança. Mulheres se aproximavam, atraídas pelo mistério, és como um detetive do tabuleiro. Uma, Sofia, redatora no Público, tornou-se amante. Noites de vinho do Dão e sexo urgente, mas eu confidenciava pouco. O xadrez matou o meu pai, disse uma vez, nu na cama. Ela traçou o meu peito, então mata-te a ti também. Tocava a ferida. Em 76, o rumor, Fischer em Portugal. Um torneio privado em Sintra,
palácios moriscos como cenário. O organizador, um conde decadente, contactou-me, João Fischer quer um adversário local. Joga. Recusei publicamente, mas internamente fervia. Pesquisei. Ele treinava em segredo, obcecado por revanche contra Spassky. A paranoia crescera, via complôs em cada movimento. Perfeito para o meu segundo ato. Escrevi para Ana na Islândia, preciso de mais informações sobre os hábitos dele. Ela respondeu, ele mudou, João. Casou com uma islandesa, mas o ódio ferve. Planejei em segredo. Aluguei um quarto em Sintra, perto da Quinta da Regaleira, jardins labirínticos, postos iniciáticos como tabuleiros subterrâneos. Fischer chegaria em maio. Eu seria o jornalista local, convidado. Levei o tabuleiro do pai, polido como relíquia. No dia, o ar de eucaliptos misturava-se ao cheiro de charutos caros. Fischer, agora barbado e desgrenhado, sentou-se na sala de jogo, olhos esquivos. Português, hein? Vamos ver se tens o fogo do teu vinho. A partida começou, Rui Lopes, clássica. Eu jogava conservador, esperando erros. Ele atacava feroz, mas via as hesitações, um peão adiantado demais, um cavalo exposto. Lembras-te de Reykjavik? Perguntei casualmente no 20º lance. Ele congelou, bispo pairando. O quê? Os fantasmas. Eles voltam. Seu rosto empalideceu. Errou, 23, QD4, vulnerável. Eu capturei, cheque. Ele resignou em fúria, derrubando peças. Sabotador. És o homem das cartas. Gritei de volta, pelo meu pai, que te apostou e perdeu tudo. O salão gelou. Seguranças o arrastaram, eu fui expulso. Mas a semente estava plantada. No dia seguinte, jornais, Fischer abandona torneio em Portugal após colapso. Ele fugiu para o ZEUA, rumores de internamento. Sofia me confrontou, loucura, João. Para. Deixou-me, levando o calor da cama. Sozinho, bebi até o amanhecer, o fado de Amália e quando, gaivota, leva-me embora. A vingança isolava. Amigos distanciavam, o jornal promovia, mas vigiava. Em 78, Karpov venceu Spassky pelo título, Fischer ausente. Eu escrevi, o rei americano abdicou. O tabuleiro reivindica os seus. Mas internamente, dúvida, era justiça ou ódio cego. Visitei o túmulo do pai, flores de alecrim. Acabou, pai. O vento no cemitério sussurrou não. Então, 1980, carta de um advogado em Pasadena. Sr. Fischer deseja encontrá-lo. Proposta de paz. Reunião em Lisboa, neutro. Aceitei, coração em xeque. Ele veio, avião fretado, escoltado. No Hotel Avis, sob candelabros de cristal, sentou-se, mais velho, olhos fundos. Mendes, porquê? Eu nem te conhecia. Contei tudo, o pai, as apostas, a corda. Lágrimas dele, eu era jovem, obcecado. Desculpa. Apertamos mãos sobre o tabuleiro. Paz. Ilusão. Mas a teia persistia. Ele partiu, mas deixou um livro dedicado, para o fantasma que me humanizou. Vendi-o, comprei vinho para a mãe. Vida normalizava, casamentos falhados, netos imaginários. Ainda assim, o xadrez chamava. Em 85, torneio em Lisboa, joguei, venci um mestre local. Tens fogo, Mendes, disse ele. Sorri, aprendi com o melhor, e o pior. Os 80 foram década de excessos, AIDS nas manchetes, Madonna nas rádios, Portugal na CEE com promessas de prosperidade. Eu, aos 45, era o veterano cinzento do diário, crónicas sobre cultura pop misturadas a ecos do passado. O xadrez evoluía, computadores Kasparov, mas Fischer era mito, entrevistas radiofónicas radicais, ódio aos judeus, exílio na Hungria. O meu ódio amadurecera em resignação, mas a ferida latejava. Sofia reaparecera casada, amizade distante, ainda jogas com demónios. Só com sombras, respondia. Em 86, choque,
Fischer contactou via intermediário português, o Conde de Sintra. Quer revanche. Privada, em Lisboa. Curiosidade venceu. Alugamos a Torre de Belém, à noite, luar sobre o Tejo. Ele chegou de barco, clandestino, barba grisalha. João, o tabuleiro nos une. Jogámos Queen's Gambit, lances lentos como confissões. Ele contou, as cartas o assombravam, levaram a terapias, perda de amigos. Tu me salvaste da arrogância, mas me condenaste à paranoia. Eu revelei mais, a mãe doente, a irmã distante. Empate após 5 horas. Paz verdadeira? Perguntou. No xadrez, nunca, ri. Mas a paz era frágil. Em 90, ele foi preso na Iugoslávia por passaporte revogado, o caçavam. Escrevi petições anónimas, defendendo-o em colunas, gênio perseguido, não criminoso. Ironia, o vingador virava protetor. Ele saiu, fugiu para as Filipinas. Cartas esporádicas, obrigado, fantasma. Minha vida. Rotina, divórcio de uma secretária sem paixão, neto de Maria a aprender peões. Tio, conta a história do rei louco. Editava, herói trágico. O clímax veio em 92, match contra Spassky em Sveti Stefan, Montenegro. Fischer, aos 49, desafiava o mundo. Eu voei, repórter idoso. O hotel de luxo, mar Adriático azul. Encontrei na praia, João, assistes. Sentei na primeira fila. O primeiro jogo, Fischer venceu, mas tenso, olhando para mim. Sem fantasmas hoje, piscou. Spassky, envelhecido, sorria, o teu português é o nosso talismã. O Metz empatou 10 de outubro, Fischer reclamando arbitragem. Eu mediava sussurros, joga puro, Bobby. Na festa final, brindes com Rakija. A ti, João, pelo equilíbrio. Mas via fragilidade, mãos trêmulas, olhos perdidos. Partimos amigos improváveis. De volta, escrevi o livro, Sombras no Tabuleiro, a verdadeira história de Fischer e eu. Best-seller em Portugal, traduzido. Dinheiro para a mãe no asilo, viagens com o neto. Mas o demónio final, 2008, morte de Fischer em Reykjavik, aos 64. Câncer, sozinho. Li a notícia no Café à Brasileira, lágrimas salgadas como o Tejo. O vingador chorava o vingado. Visitei o túmulo do pai, acabou, pai. Ele pagou. Mas o tabuleiro vazio em casa sussurrava, e tu? O século XXI trouxe smartphones e solidão digital, mas o xadrez renasceu com Deep Blue e Carlsen. Eu, aos 70, aposentado em Lisboa, escrevia memórias num laptop lento. O neto, Miguel, aos 20, era prodígio, campeão nacional júnior. Avô, conta de Fischer sem filtros. Contei tudo, ódio, cartas, redenção. Ele arregalou olhos, és lenda viva. Em 2010, documentário, O Fantasma Português. Entrevistas em Alfama, câmaras capturando rugas como cicatrizes de lances. Vingança ou amor pelo jogo? Perguntavam. Ambos, como o fado. Sofia, agora viúva, visitou, perdoaste. Perdoai-nos a nós. Beijámo-nos como velhos amantes, adeus terno. A mãe partiu em 2012, paz no rosto. Enterro no Prazeres, ao lado do pai. Maria chorou, ele vingou-te, mãe. Eu plantei oliveira, símbolo de endurance portuguesa. Em 2014, Miguel jogou em Reykjavik, ironia. Liguei, sento os fantasmas. Só mestres, avô. Orgulho inchava. Escrevi carta final a Spassky, viva aos 77, obrigado por aguentar o furacão. Saudações de Lisboa. Resposta, o português equilibrou o mundo. Agora, aos 80, no terraço com vista ao Tejo, jogo sozinho. Cada lance, memória, pai ensinando, Fischer errando, paz conquistada. A vingança fora drama, psicológico, cru, lógico no caos humano. O tabuleiro ensinou, reis caem, peões erguem-se. O sol põe-se, dourado como vinho. Checkmate à solidão. Fim.
Epílogo. Em 2025, Miguel vence torneio mundial. Dedica a mim, ao avô que jogou com almas. Sorriu, fantasma apaziguado. O mundo do xadrez chocou-se em 72, mas curou-se em mim.